Amém, igreja? Existe algo poderoso no Evangelho que Paulo chega a dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque nele há o poder de Deus, o poder, artigo definido. A palavra poder aí é dunamis, ou seja, dinamite. É da onde vem a palavra dinamite. Dunamis é o dunamis de Deus para a sua salvação. Agora, salvação, sotéria em grego, é uma palavra muito completa. É a palavra plenitude, saúde, integridade, preservação e bem-estar. Uau! Sotéria. Então, o que é o poder de Deus? A Bíblia diz que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Porém, o desafio que enfrentamos hoje na cristandade é que não temos mais ouvido o Evangelho que Paulo pregava. Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho. É claro que haviam forças que tentavam envergonhar Paulo de pregar. De outra forma, porque ele diria: não me envergonho do Evangelho. Ele estava sendo atacado por causa do Evangelho. E ele diz: eu não me envergonho deste Evangelho, porque é nele que está o poder de Deus para a salvação, para a sua saúde mental, para a sua preservação. Não é apenas a vida eterna, a vida após esta vida, com o Senhor nos céus. É mais do que isso, é preservação, é bem-estar, plenitude. Este é o nome Yeshua, o nome de Jesus, que significa salvação. Yeshua é o hebraico da palavra sotéria. Jesus, em grego. A Bíblia nos diz que neste Evangelho, o versículo diz, é neste Evangelho que a justiça de Deus é revelada, não os pecados dos homens, mas a justiça de Deus, de fé em fé. Quando ouvimos o Evangelho hoje, ouvimos sobre o pecado do homem, sendo o foco da mensagem, mas o Evangelho de Paulo era o Evangelho que revelava a dádiva da justiça. Hoje em dia, ouvimos muitos outros evangelhos, mas houve um tempo, durante o tempo da Reforma, com os reformadores como Martinho Lutero, como Charles Spurgeon e todos os outros grandes reformadores, os evangélicos, eles pregavam a justificação pela fé. Mas hoje em dia, quando você prega sobre justificação, retidão através da fé, você é perseguido como se estivesse pregando um novo evangelho. Alguns dizem: esse pastor Prince, ele está pregando este evangelho da graça, que a justificação vem pela graça através da fé, mas e a questão das obras? E é como se eles dessem crédito a mim por essa mensagem, como se eu fosse a primeira pessoa. Eu teria muito medo se eu fosse a primeira pessoa com esta revelação, como se fosse algo novo. Mas lá atrás, no tempo de Martinho Lutero, no tempo da igreja primitiva com Paulo, eles pregavam da justificação através da fé. Mas hoje a coisa no cristianismo está tão subvertida, de ponta cabeça, que quando você prega a justificação pela fé, eles te acham suspeito. É por isso que não há poder. Estamos pregando outro evangelho, um outro Jesus. O Jesus que conhecemos, eu lia um dia desses. Quantos aqui sabem que medo e incredulidade são pecados? Quantos sabem? Não é apenas adultério e os outros pecadões, amém? A Bíblia coloca como as duas primeiras categorias de pessoas que vão para o lago de fogo em Apocalipse. As duas primeiras categorias, a primeira são os medrosos. Número 2, os incrédulos. Antes dos adúlteros, dos roubadores ou de todas as pessoas que contam mentiras, as duas primeiras são os medrosos e os incrédulos. E ainda assim a Bíblia diz que aqueles que foram salvos, na manhã da ressurreição, naquele domingo, a Bíblia conta que Jesus apareceu ali no cenáculo, onde os discípulos estavam reunidos, no meio deles. E eles estavam ali, não estavam aguardando Jesus, mas estavam ali por medo. Estavam escondidos, porque estavam com medo dos judeus. A Bíblia diz que estavam com medo dos fariseus. Em João, capítulo 20. Agora, medo é pecado. Ainda assim, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz. Shalom, e mostrou a eles as suas mãos e o lado, e nem comentou sobre o medo. Mas eu fui ensinado que se você estiver com medo ou no pecado, Deus não fala com você. Ele não aparece, ele não fala com você. Ele não se manifesta a você, ele não aparece. Isso não é consistente com a palavra.
Amém? Todos os discípulos tinham problemas enquanto caminhavam com Jesus. Mas você não encontra Jesus evitando a companhia deles. Eu acredito que pelo fato de Mateus ser um cobrador de impostos, é muito interessante que Mateus, o cobrador de impostos, escreveu no seu evangelho, no Evangelho segundo Mateus, sobre o fato dele ser cobrador de impostos. E Jesus disse a ele, siga-me, e ele deixou tudo para trás. Um cobrador de impostos é alguém que traiu a própria nação. Ainda assim, quando Jesus o convidou e o chamou para ser discípulo dele, eu tenho certeza que Pedro, que tinha que pagar impostos para Mateus, não ficou feliz. De onde você acha que saiu a história do filho pródigo, do filho mais velho e do mais novo? Havia também discussões entre eles sobre quem seria o maior dos discípulos, e Jesus permanecia com eles. O que estou tentando dizer, igreja, é que Jesus veio para ficar com você para sempre. Se você tem desafios na sua vida, ele vai atravessar com você. Ele estará sempre com você e jamais te abandonará. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu tinha muita vontade de ouvir a voz de Deus. Eu ficava impressionado com as pessoas que ensinavam sobre como ouvir a voz de Deus, os 7 passos de como ouvir a voz de Deus. Eu li todos os livros, os 7 passos, os 3 passos, os 5 passos, todos eles. Eu queria ouvir a voz de Deus, quantos também querem? Mas é maravilhoso que um dia eu li a Bíblia, e a Bíblia diz que Caim havia matado Abel. E então Deus falou com Caim. Ele disse, sim, Senhor. Ele ouviu Deus. Onde está Abel, seu irmão? Eles conversaram. Sabe, Deus nunca reteve a sua voz, algo assim. Não reteve a comunhão. Na verdade, ele disse assim para Caim. E isso está na Bíblia hebraica. E a Bíblia diz que ele disse para Caim, se você tivesse feito o que é bom, não teria sido aceito. O que o irmão dele fez foi acreditar que os seus esforços, que as suas obras, não poderiam justificá-lo diante de Deus. Então trouxe um cordeiro. Cordeiro fala do sacrifício de Jesus, o sangue derramado. Amém? No entanto, Caim trouxe uma outra oferta. Cereais, o produto da terra, baseado nos seus esforços, e não havia sangue. E então Deus rejeitou a Caim. Não porque ele não era um adorador, mas porque acreditava no seu próprio esforço. Ambos o adoraram. O primeiro assassinato teve uma abordagem religiosa. E o mesmo acontece hoje. A Bíblia fala sobre aqueles que seguiram o caminho de Caim. As pessoas que têm o seu foco na sua própria performance, nas suas próprias ações, próprias obras, seguem o caminho de Caim. E as pessoas que têm este foco são praticamente assassinos das pessoas que falam da graça, que é tudo pela graça. E elas reclamam, mas como assim Deus abençoa a vida dele? Eu estou aqui queimando no calor do sol. E este cara que acabou de chegar e já conquistou aquela posição, como assim? Por que Deus? E não entendemos que é tudo pela graça. Perceba que o Evangelho não foi revelado no Velho Testamento, ele estava escondido, oculto. Veja Romanos 16. Paulo finaliza o livro de Romanos assim. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho, ele chama de meu Evangelho, porque foi revelado a ele. E a pregação de Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho é centralizado em Cristo. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Ou seja, este evangelho se manteve oculto no Velho Testamento. Na verdade, não só no Velho Testamento, mas a palavra aí é a palavra utilizada cronos, ou seja, tempo, da onde vem cronologia. Mas agora, diga agora. Mas agora se tornou manifesto. Agora o evangelho foi revelado. Amém? Não é algo novo da cabeça do Joseph. O Joseph apenas está redescobrindo. E quer saber? Existe muito mais. Eu ficaria muito preocupado se eu recebesse algo fresco, algo que ninguém tivesse visto antes. Ah, meu amigo, eu teria muito medo, com certeza. Graças a Deus que ao olharmos para trás, na história da igreja, e na verdade quanto mais atrás você vai, mais você vê a pureza do evangelho. Paulo pregava o evangelho de tal forma que era mal interpretado,
Como se dissesse, vamos pregar mais para que a graça possa abundar. Tanto é que levaram esta acusação a Paulo. Eles disseram que Paulo estava pregando, vamos pecar para que a graça possa abundar. Ele nunca disse isso, mas ele disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E quando eu vejo o estado do mundo hoje, as pessoas dizem, os jovens de hoje não têm jeito, eles têm mídias sociais e hoje tudo está perdido. Mas ouça, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Tenha mais fé na graça de Deus do que no pecado dos homens. Amém? Tenha mais fé no segundo Adão do que no primeiro Adão. Aleluia! Pastores, líderes, tenham mais fé naquilo que Cristo fez do que naquilo que Adão fez. Quando falamos dos jovens, veja a graça que superabundou. Amém? Agora Paulo deve ter pregado forte assim, como eu fiz agora, a ponto de ser mal interpretado como se dissesse, vamos pecar mais para que a graça possa abundar. Agora, algo interessante é por que esta acusação não tem alcançado os pregadores de hoje em dia. Por que quando pregamos o evangelho hoje, ninguém nos acusa das mesmas acusações de Paulo? Eles acusaram Paulo assim. Sabe, Martin Lloyd Jones, o teólogo, disse que ninguém tem nos acusado daquilo que acusavam Paulo porque pregamos o evangelho diferente do que ele pregava. E o apóstolo Paulo diz, o meu evangelho se manteve oculto, mas agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas a todas as nações, segundo o mandamento do próprio Deus. Foi Deus quem ordenou que este evangelho fosse manifesto, revelado a todas as nações. Amém? Foi ordem de Deus que esse evangelho que estava oculto desde os tempos eternos, agora fosse revelado e manifesto a todas as nações. E veja o resultado, para que tenham a obediência pela fé. O que é obediência por fé? As pessoas costumam dizer, sabe, as pessoas que pregam a graça não falam sobre obediência. Mas ouça, no Velho Testamento, debaixo da lei, a obediência era a raiz para ter as bênçãos. Porém, na graça, Deus nos abençoou primeiro. E a obediência é o fruto. No velho, você tinha que obedecer para que Deus te abençoasse. Mas agora, na graça, Deus te abençoa primeiro. E então o fruto é a obediência. Veja que Jesus veio cheio de graça e não rotulou as pessoas. Amém? Antes de curá-las. Ele nunca os qualificou dizendo, vocês têm problemas conjugais com seu esposo, com a sua esposa, fiquem aqui. Vocês aqui são aqueles que gostam de dormir durante o sermão, então fiquem deste lado, vocês serão os últimos. Agora, vocês aqui, vocês têm problemas entre vocês, com seus irmãos, vocês não falam entre si, eu quero que vocês fiquem aqui deste lado. Agora, por favor, eu quero que vocês se acertem para que eu possa orar por vocês. Ele nunca fez isso. A Bíblia diz que toda aquela multidão eram pessoas viciadas, pessoas escravizadas, mas ele curou a todos aqueles que o tocaram, porque a sua graça é maior que o pecado. Alguns dizem que o pecado impede o avivamento. Se o pecado parasse o avivamento, nenhum avivamento teria nem mesmo começado. O avivamento acontece onde tem muito pecado. Não, ele acaba quando o homem começa a colocar as suas regras. Quando trazemos de volta os mandamentos e matamos o agir do Espírito. Igreja, estou aqui para anunciar as boas novas. Você não é justo por obras. Você é justificado por conta do que Jesus fez. E a obediência pela fé não é esta obediência legalista da lei. Amém? Que muitos tentam resgatar. Obediência pela fé é ter a crença correta. Se você tiver a fé correta, terá uma vida correta. Creia corretamente e viverá corretamente. Temos muitos sermões falando sobre como viver corretamente, o caráter cristão, mas sabem, isto é algo que poucos vivem. Não é porque são maus, mas é porque não sabem o que fazer, porque o seu sistema de crenças não foi mudado. O justo viverá pela fé. Poderíamos dizer que o justo viverá pela fé correta. Quando você crê corretamente, você libera o poder de Deus. Quando você crê no Evangelho, no verdadeiro Evangelho, quando tem a crença correta, você tem uma vida correta, você tem os resultados certos e sem esforço. Amém? Estamos construindo um pensamento aqui. Agora em Romanos 5, veja isto. Porque pela desobediência de um homem, quem é ele? Adão.
muitos se tornaram pecadores. É por isso que naquele dia que chegarmos lá no céu, a casa do Adão vai estar num lugar especial, cheio de seguranças. Porque todo mundo quer pegá-lo. Ele trouxe toda essa tragédia no mundo. Não, tô brincando. O céu não é assim, ok? Nós esqueceremos tudo aquilo de errado que nós fizemos, amém? Mas a Bíblia diz que nós pecamos porque somos pecadores. Não somos pecadores porque pecamos. Por que somos pecadores? Quero que me digam. Somos pecadores por conta do pecado de Adão. Adão pecou e nos tornou pecadores. E agora pecamos porque somos pecadores. Vocês estão aqui? Porém, da mesma forma, a Bíblia diz, mas também pela obediência de um único homem, muitos serão justificados. Agora, igreja, vou perguntar aqui no térreo, a obediência de quem te justificou? Vamos lá, no primeiro andar. A obediência de quem? E lá no cenáculo? A obediência de quem? Eu amo que o nome dele seja proclamado, porque é sobre ele, não é sobre nós. Nossa mente deve focar na obediência dele. Pastor, e a nossa obediência? Não se preocupe com isso. Se você é eleito porque você obedece, então ficará deprimido quanto desobedecer. Se você acha que tem o favor de Deus porque você é obediente, da mesma forma você deve concluir que quando você pecar, você está fora do favor de Deus. Seus olhos não devem estar focados na sua obediência ou na falta dela. Seus olhos devem estar focados na obediência do Filho de Deus. A Bíblia diz que pela obediência de um homem, a obediência dele te justificou. E ninguém pode questionar a obediência dele. Aleluia! O diabo pode questionar a minha obediência. Você é obediente hoje porque você está na igreja. Hoje você se sente bem, feliz, porque você acredita. Sabe, eu sinto a unção, Deus está ouvindo porque hoje eu obedeci. Porém, amanhã, se você desobedecer, você entrará em parafuso. Amigos, não se trata da nossa obediência ou da falta dela. Foi a obediência de um homem que nos justificou. Deus nos tirou de cena. Nós estamos de fora. Devemos sempre focar na obediência dele. E aqui está a essência da batalha espiritual. A batalha espiritual consiste no diabo tentar fazer você focar na sua obediência, nos seus pensamentos, nas suas ações. É doloroso estar focado em si mesmo. Quantos sabem disso? Hoje estamos focados em nós mesmos, enquanto o Senhor deseja que estejamos focados em Cristo. Ah, você não está focado em si mesmo? Quando você olha uma foto em grupo, qual é a pessoa que você procura? Eu também sou assim, e não há nada de errado nisso, mas isso mostra que nós focamos em nós mesmos. Amém? Aquela mulher que foi até o poço, ela estava ocupada em si mesma. Ela foi ao meio-dia para evitar a fofoca das outras mulheres. Poderia ter ido de manhã, que era mais fresco, mas ela foi na hora mais quente do dia, porque ninguém estaria ali. E quando ela viu Jesus, para resumir a história, eu amo a forma com que Jesus falou com ela. Se você conhecesse o dom de Deus, ou seja, a graça e quem está falando com você, você pediria a ele. Porque Jesus havia pedido água para ela. E Jesus disse, se você soubesse quem está te pedindo, você pediria para ele. Você não pensaria em prover para mim, mas em eu prover para você. Se conhecesse o dom de Deus. Sabe, e ele foi tão gentil a forma com que se revelou a ela. E ele precisava revelar o pecado para mostrar o seu amor. Porque enquanto nós achamos que escondemos o nosso pecado, até quando alguém nos ama, não nos sentimos amados. Porque sabemos que a pessoa não sabe de áreas da nossa vida. Mas quando algo é exposto e a pessoa ainda ama você, então ela te ama. Então Jesus teve que fazê-la se sentir amada, apesar de conhecer a sua vida. Ele disse, você teve 5 maridos e aquele com quem você vive hoje não é seu marido. E ela ficou, uau! Enquanto ele falava comigo, ele já sabia disso, e ele ainda assim me amou. Na verdade, o maior ensino sobre adoração, e qualquer teólogo vai te dizer que o maior ensino sobre adoração bíblica está em João 4, naquele poço. A quem Jesus revelou como adorar, não foi no capítulo 3 falando com Nicodemos, um líder religioso, mas com uma mulher que havia caído. A ela ele revelou, aleluia!
Ele não disse para Nicodemos, eu sou o Messias. Mas para aquela mulher, quando ela disse, quando o Messias vier, ele nos ensinará. E Jesus disse, eu que falo contigo, eu sou. Ele se revelou como o Messias. É por isso que a Bíblia diz que ela deixou ali o balde de água e foi até a sua vila, e agora não falava mais de si mesma. Venham ver o homem que falou tudo a respeito da minha vida. Que transformação! Apenas um momento com Jesus. E ela conseguiu transcender de si mesma. Amém? Os discípulos voltaram para ver Jesus e trouxeram algumas comidas, McDonald's, e disseram, Senhor, trouxemos comida, e Jesus disse, vocês não conhecem a minha comida. Uau! Quando saíram, ele estava cansado, ali no poço, no sentido físico, como o homem estava cansado. Havia percorrido um longo caminho. Eles foram buscar comida, mas quando voltaram, ele estava revigorado, animado. Por quê? Porque um pecador veio e recebeu dele. Conosco é diferente. Se você receber de mim, eu vou ficar com menos. Mas com o Senhor, quanto mais você recebe dele, é como se ele se fortalecesse. Esse é o nosso Jesus. Amém? Vocês não conhecem a minha comida. Aleluia! 2 Coríntios 10 nos fala sobre a essência da batalha espiritual. As armas da nossa milícia não são carnais, não são humanas, não são tangíveis, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E essas fortalezas não estão lá no mundo espiritual, lá no céu, não. Essas fortalezas estão na nossa mente, derrubando todo argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, trazendo todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Agora, qual é esta obediência de Cristo? É a obediência do único homem, aquela que nos justifica. Agora, a essência da batalha espiritual consiste em fazer a sua mente se desviar da obediência de Cristo e fazer você focar na sua obediência ou na falta dela. Aqui está a batalha e você tem que derrubar estas fortalezas, demolir cada fortaleza da religiosidade, dizendo não é a minha obediência, mas é a obediência de um único homem. É a obediência de Jesus Cristo. É a obediência de Jesus Cristo. Não há como fazer os seus pensamentos obedecerem, mas pode focar os seus pensamentos na obediência dele. O diabo vem e diz, antes de você receber a cura para o seu corpo, antes de você participar da ceia, ele pergunta, você obedeceu? Você tem obedecido? Ou ele diz, você obedeceu o suficiente? Nunca será o suficiente. Se o foco estiver em você, você nunca será suficiente. Porém, se disser diabo, a propósito, quando a Bíblia fala em 1 Coríntios sobre a questão da ceia, aqueles que participam indignamente, sem discernir o corpo de Cristo, não se refere à pessoa, mas ao ato. Não está dizendo você é indigno, não participe. Ei, na verdade somos todos indignos. Por isso que o corpo de Jesus foi quebrado. Diz, ao participar, não participe indignamente, esquecendo que o corpo dele foi esmagado para que você tivesse saúde. Se você tem consciência que o corpo dele foi esmagado na cruz para que você tivesse saúde, você está participando dignamente. Posso ouvir um amém, igreja? Então a questão é sempre a obediência dele. É sobre o que ele fez, não sobre o que você fez ou sobre aquilo que você está fazendo ou que ainda fará. O inimigo quer que você foque em si mesmo. Sabe, e ele tem esse jeito que eu acho muito sutil, ele é muito sutil. Vocês sabem que ele não vem com aquele rabo nem com aquele tridente na mão. Ele não é esse personagem. Ele aborda de maneira sutil com jogos mentais. Ele aborda a sua mente usando pronomes pessoais. Ele não diz, você é um perdedor. Não, ele te faz pensar, eu sou um perdedor. Eu sou um perdedor. Eu não faço nada que presta. Eu sou um inútil. Não há esperança. Eu não tenho sorte. Eu sei que não falamos de sorte na igreja, mas muitos falam. Às vezes, até na igreja. Eu sou azarado. Eu sou um viciado. Eu sou um pervertido. Não diz você é, diz eu sou. Muitas vezes ele lança esse pensamento em você utilizando o pronome eu. Aí ele bate na sua cabeça e diz, quer dizer que você é um cristão. Mas igreja, não recebam isso como um pensamento seu.
Às vezes você tem pensamentos ruins, até mesmo durante o louvor. Não precisa se identificar, mas você tem pensamentos ruins na sua cabeça. Não foque nestas coisas. Continue adorando. Alguns, quando têm pensamentos ruins, abaixam as mãos. O inimigo te pegou. Ele não queria que você adorasse, então lançou pensamentos na sua cabeça, e é assim que ele age, e muitas vezes vem da sua carne. A sua carne foi crucificada. Ela está morta. Mas nós ainda ouvimos a carne, assim como um sino que soa, sabe aquele sino de igreja? Ele fica ali tocando por 50 vezes, e quando para você continua ouvindo. A carne foi crucificada, porém aquele estilo de vida ainda está lá. E ele vai lançar pensamentos ruins, profanos, blasfêmias. Ou quando o inimigo lança esses pensamentos, e aí você aceita, você começa a descer um espiral. Nossa, como eu posso pensar assim? Ah, Deus, me perdoa. Aí você levanta a mão e tem outro pensamento. Eu não gosto desse Joseph Prince. Amém? Quando tiver pensamentos ruins, lembre-se, esses pensamentos não são seus. É como se alguém estivesse falando algo sujo na sua presença. Você ouve, mas não é sua responsabilidade. Se alguém está falando algo feio na sua presença, não é sua responsabilidade, mas você ouve. Você está ali. A maior forma de resistir a Satanás é ignorá-lo. Nem mesmo repreendê-lo. Tem um momento de repreendê-lo, com certeza tem. Mas a melhor forma de resisti-lo é ignorá-lo, porque o diabo é orgulhoso. Foi assim que ele caiu. Ele quer atenção. Eu fui ensinado há muitos anos atrás, quando me converti como novo cristão. Pessoas mais velhas, cristãos mais velhos me diziam: repreenda esses pensamentos, repreenda, amarre o maligno. Está amarrado em nome de Jesus, amarrado em nome de Jesus. Meus amigos até abriam espaço para mim. Quando eu estava indo para a igreja, eu falava sozinho: eu repreendo esse pensamento, e eu ficava sozinho mesmo. Que testemunho ruim eu dava. Eu te repreendo, Satanás, e não só isso. Lembram-se, igreja, lá no passado, muitas vezes começávamos repreendendo o maligno. Eu te repreendo, eu te amarro, antes mesmo do louvor e adoração. No final do dia, apesar de ter resistido aos pensamentos do maligno, porque passei o dia inteiro o repreendendo, o inimigo estava feliz, ele estava amarrado, mas estava feliz. Pelo menos eu prendi a atenção dele. Pelo menos estava focado em mim. Estão aqui, igreja? A melhor forma de resisti-lo é ignorá-lo. Ele diz: aquele garçom não te tratou bem, não dê gorjeta, dê uma gorjeta maior. Ignore o pensamento. Alguém diz: fala para ele, e aí você diz algo bom. Se rebele contra pensamentos ruins. Você quer se rebelar? Então se rebele contra o inimigo. Seja um rebelde. Amen. Ignore o pensamento. Eu aprendi isso muitos anos atrás, enquanto passava numa construção. Tinha ali alguns pedreiros e passaram algumas garotas bonitas. E vocês sabem o que acontece, como eles agem. E alguém está se identificando. A questão é a seguinte: as garotas legais, elas apenas continuavam andando, conversando com as suas amigas, no seu salto alto, brincando, e apenas ignoravam aqueles rapazes. Amém? E essa era a raiva deles, eles queriam a atenção delas. Eles sabem que não vão ganhar um beijo, eles querem apenas um pouco de atenção. E aí ficam felizes. Mas as garotas mais chatas, elas se viravam. E eu vi gente agindo assim também. Já viram isso? A maior forma de resistência é apenas ignorar os pensamentos maus. Ele diz: eu sou um pervertido. Nossa, às vezes eu tenho pensamentos ruins. Será que eu sou um pervertido? Será que sou um viciado? Ah, eu estou sempre doente. Ele coloca este pensamento. E aí seu corpo responde. Igreja, olhe além de si mesma. Porque essa é a essência da depressão. Quando eu estava numa grande igreja pregando o Evangelho da Graça, após o culto tinha um homem que parecia um profeta do Velho Testamento, cabelo branco, barba branca, e aquele ancião veio e me cumprimentou. Depois eu descobri que ele era um grande psiquiatra.
certo, Lawrence? E ele era líder de uma associação naquela cidade. E ele disse assim: meu jovem, e eu amei quando ele falou jovem, eu quero te dizer algo. Se as pessoas crescem naquilo que você prega, as pessoas da minha profissão teriam que arrumar outro emprego. Com certeza. É incontável o número de pessoas que vêm para mim dizendo que cometeram um pecado imperdoável, que não há perdão para elas. E essa é, na verdade, a essência do Evangelho, meu amigo. É o perdão dos pecados através do sangue de Cristo. E perdão significa o quê? Passado, presente e futuro. Muitos anos atrás, eu me lembro, eu era um adolescente e li um livro. Eu já era salvo, mas aí eu li um livro. Eu tenho certeza que o autor era bem intencionado, porém, quando eu li um parágrafo que dizia que apesar de nascermos de novo, se você não andar em obediência com Deus, você pode perder sua salvação. Quando eu li aquilo, o medo entrou no meu coração. Eu comecei a me perguntar, eu tenho obedecido? Porque não quero percorrer uma jornada e terminar no inferno. E de repente toda aquela justificação pela fé ficou para trás esquecida. Eu não conhecia o Evangelho da Graça. Eu comecei a acreditar que meus pecados não tinham sido perdoados. E então, a partir daquela crença equivocada, é como se um portão tivesse aberto e toda aquela profanidade e blasfêmias enchessem a minha cabeça. Eu amo Deus, mas quando eu vou para a igreja, levanto as mãos, vem um monte de pensamentos ruins na minha cabeça, pensamentos profanos. E tudo porque eu estava dando o meu melhor, tentando obedecer a Deus, e quanto mais eu tentava, pior ficava. Mesmo que não em ações, mas a questão é aqui. A verdadeira batalha é aqui. Então agora eu havia aprendido que se eu tivesse um pecado não confessado, Deus não teria comunhão comigo. Então eu tentava confessar todos os pecados. Vocês estão olhando aqui para um homem que tentou ser o mais sincero que alguém pode ser, para estar em paz com Deus, para ser totalmente obediente. Meus amigos achavam estranho. Por exemplo, eu estava conversando com você e eu exagerava. Para mim era como uma mentira. E aí eu confessava meus pecados. Senhor, me perdoa. E aí eu continuava. Se eu achava que tinha um pensamento ruim sobre alguém, eu parava. Então continuava. Meus amigos começaram a reparar e eu achava estranho que eles não faziam o mesmo. Para mim, eles que eram estranhos. Porque se um pecado pode te desviar da comunhão, então você deve confessar cada pecado que cometeu. Não somente os grandes. Até medo e incredulidade. Tudo que não é feito pela fé é pecado, a Bíblia diz. Então, quando eu me sentia com medo, ansioso, eu me confessava. Então, eu comecei a descer um espiral de depressão. E eu cheguei a um ponto de quase perder o controle da minha mente. Algumas pessoas aqui da igreja acham que eu perdi o juízo há algum tempo atrás, mas naquele tempo eu estava de fato perdendo o juízo. E todo tipo de sujeira estava preenchendo a minha mente. E eu repreendia e confessava meus pecados, acordava meia-noite e confessava. Eu me lembro que uma vez eu estava jogando bola, eu era o goleiro, e aí eu estava gritando algo agressivo com um dos jogadores. Eu fiquei bravo e eu pensei, eu sou cristão, e aí eu... E a bola entrou. Aí eu disse, algo está errado aqui. Sabe, eu estou aqui dando o meu melhor, tentando ser sincero com Deus. Eu estou aqui agindo corretamente com Deus e Ele deixa a bola entrar? Ah, não, tem algo errado aqui. E então eu entrei no exército durante um treinamento militar. Eu estava correndo e confessando os pecados. E é bem fácil ficar bravo com os instrutores porque eles gritam coisas agressivas, especialmente falando dos seus pais. E eu estava ali correndo e dizendo, Senhor, me perdoa por ficar bravo com aquele cara. Eu não quero errar, me perdoa. E uma noite, no meu setor, eu fui dormir cedo e tinha uma parede, mas dava para ouvir o outro lado do quarto. E meus amigos falando, nossa, ele é estranho, né? E o outro dizia, por que ele fica... E o outro disse, não fique fazendo piada disso, ele é um cara religioso. E aí eu comecei a observar como as pessoas estavam me enxergando, mas que testemunho eu estou dando? Cadê aquela fé radiante? Cadê aquela alegria indescritível que a Bíblia fala? Cadê a paz que excede ao entendimento? Algo deve estar errado com estas crenças. E aí eu comecei a estudar. Eu respeito o homem que escreveu aquele livro, mas eu comecei a buscar o verdadeiro
Evangelho de Cristo. Não pense por nenhum momento que o pastor Prince é alguém relaxado em relação à obediência. Você está olhando para uma pessoa que era tão séria quanto a isso, que confessava um pensamento, uma emoção equivocada, mais do que muitos de vocês. É necessário alguém que desceu bastante para apreciar a graça. Amém? Então, quando Deus me revelou o Evangelho da Graça, Ele disse, não é a sua obediência, filho, mas é a obediência do meu filho. Que alívio, mas a batalha não havia acabado. O diabo dizia, mas você não fez isso, você não fez aquilo. Eu dizia, cheque a obediência dele. Examine Jesus. Amém? O que estou dizendo é que o diabo, ele quer a sua mente. Há muitos anos atrás, quando a igreja ainda era pequena, eu me lembro do primeiro caso de possessão demoníaca que enfrentamos. O pastor Henry estava comigo. Nós orávamos por uma mulher e ela tinha problema com ansiedade, medo. Eu coloquei a mão na cabeça dela e disse, Jesus! E logo na sequência, da garganta dela, sabe, era apenas uma garota, era uma menina novinha, magrinha, era baixinha, era uma garota muito doce. Mas da boca dela saiu uma voz grossa, uma voz de homem. E dizia assim, eu quero a mente dela. Eu não consigo imitar muito bem porque eu sou alguém que é salvo, amém? Mas foi mais ou menos assim. Eu quero a mente dela. Eu falei para o pastor Henry, você fica aqui e eu vou orar. Eu fiz isso mesmo. Eu fui para o quarto do lado e eu falei, Senhor, me ajuda, me unge. Depois de um tempo, o pastor Henry abre a porta e diz, eu vim aqui me juntar a você. Na oração. Aí demos conta que não tinha ninguém com ela no quarto do lado. Aí eu disse, vamos orar, pedir a unção de Deus sobre nós. Era bem no começo, a gente sentia que precisava de mais unção. E aí nós voltamos para a sala e começamos a expulsar o demônio em nome de Jesus. E eu me lembro disso como se fosse ontem. E o pastor Henry também, que no momento que o demônio foi embora, toda aquela sala fedia. Sabe quando você passa por um caminhão de lixo? Aquele cheiro, a sala toda com aquele cheiro. Nossa, eu disse, uau, que cheiro horrível, eu quase fui para o banheiro vomitar. Mas o demônio tinha ido embora. Da mesma forma, a Bíblia diz que nós somos o doce aroma de Cristo. Amém? Cada pensamento, cada palavra, cada ação de Jesus Cristo exala uma fragrância para Deus. E a Bíblia diz que nós estamos em Cristo, exalando esta fragrância. Muitos anos depois eu descobri o Evangelho da Graça. Na época eu já era um pregador. Na verdade, faz muitos anos que isso aconteceu. E eu perguntava para o Senhor, existem pessoas como eu aí fora, Senhor? Eu sei que tem membros, tem pessoas, testemunhos. Será que existem ministros que tenham passado por aquilo que eu passei, uma mente com blasfêmias, antes de crer no Evangelho? Eu perguntei a Deus, mas alguém passou por isso? E Deus me direcionou um livro. E aqui já era bem depois de ter começado a pregar o Evangelho da Graça, amém? Mas eu queria saber se havia algum ministro antigo, alguém reconhecido. E o Senhor me levou a ler um livro de John Bunyan. E John Bunyan é um autor de um livro muito conhecido chamado O Peregrino. Com certeza um dos livros mais vendidos em toda a história, além da Bíblia. Eu conhecia O Peregrino, havia lido o livro, tinha assistido o filme, mas Deus colocou em minhas mãos um livro chamado Graça Abundante para o Principal dos Pecadores. É uma autobiografia de John Bunyan. Ele compartilha a sua história ali. E eu comecei a ler e eu disse, meu Deus, a experiência dele é quase igual à minha. O John Bunyan diz assim, eu quero ler um trecho do livro para vocês. Ele não acreditava que seus pecados tinham sido perdoados. E quando ele lia as escrituras, ele se sentia um impostor. Não cria que era perdoado. E mal interpretava vários versículos, como muitos fazem hoje, que se tornavam um peso para ele. Como Hebreus 6, por exemplo, que eu já expliquei há algum tempo atrás, não há tempo para isso agora. Ele lia Hebreus 6 e tinha a sensação que poderia perder a salvação. E quando isso aconteceu, ele disse assim, todo o meu conforto foi tirado de mim. Então as trevas me encobriram. E uma onda de blasfêmias contra Deus, Cristo e contra as Escrituras começaram a vir ao meu espírito, produzindo grande confusão e atormento. Frequentemente encontrava a minha mente amaldiçoando ou dizendo coisas terríveis contra Deus
ou contra seu filho? E as Escrituras. Quando eu li, eu pensei, Bunyan, passamos as mesmas coisas. Eu fiquei maravilhado que alguém reconhecido, famoso, John Bunyan, o autor de O Peregrino, havia passado pelo mesmo processo que eu. A propósito, a vitória dele foi assim, ele estava andando pelos campos, ok? E então, enquanto caminhava nos campos ingleses, ele sentiu a presença de Deus e começou a olhar para o céu e ouviu o Espírito Santo falar no interior dele, dizendo estas palavras, e estas palavras marcaram toda a vida dele. A sua justiça está nos céus. Assim como ele, eu também sentia que se a minha justificação está baseada em mim, eu posso desfazê-la. Se a minha posição de justificado está baseada nas minhas obras, então eu posso perdê-la. Hoje você está na igreja, amanhã você pode desobedecer. A segurança da bondade, da presença de Deus não está ali, porque você está focado em si mesmo. Mas agora o Espírito diz a John Bunyan, a sua justiça está nos céus. É isso que ele compartilha no seu livro, e aí ele diz que foi como se o céu descesse e enchesse a sua alma de glória. Foi tão lindo que ele disse, sabe, é impossível desfazer a minha justificação, porque é uma pessoa e está no céu. A menos que o diabo possa ir até os céus e remova Jesus do seu posto, do seu trono, onde está sentado à destra de Deus o Pai. E o diabo não pode fazer isso porque ele não pode nem mesmo pisar. Você diz, Pastor Prince, no Velho Testamento, o diabo foi na presença de Deus, mas Jesus voltou e limpou o tabernáculo. Ele purificou o tabernáculo no céu. E o Senhor falou comigo certa vez que aquele lugar pertencia a Adão, mas infelizmente Adão caiu e deu aquele lugar para Satanás. Então Satanás podia se aproximar para acusar as pessoas, assim como Jó. Mas Satanás não tem mais lugar no céu. No Apocalipse diz que não há mais lugar para ele nos céus. O sangue de Jesus venceu e redimiu aquele lugar. É isso que significa o sangue de Jesus purificar o tabernáculo. O que há para purificar nos céus? Eu perguntei isso para Deus há muitos anos atrás. Eu costumo fazer o tipo de pergunta que ninguém faz para Deus. E aí ele me dá sermões daquilo que as pessoas estão perguntando hoje. Eu perguntei para Deus o que há nos céus para que o sangue de Jesus tenha que purificar. Em Hebreus diz que ele subiu e purificou. Ele tornou o tabernáculo mais perfeito do que era aqui, purificando com o seu próprio sangue. Mas o que há para purificar nos céus? E o Senhor me mostrou que havia um lugar ali que pertencia a Adão. E como Adão pecou, Satanás assumiu aquele posto. E ele usava para acusar o povo de Deus. Mas Jesus espargiu o seu sangue 7 vezes ali. Ele não pode mais se aproximar. Não pode mais se aproximar. Sabe, aquela história não é verdadeira, que quando você peca, o diabo vai te acusar na presença de Deus e Jesus mostra as suas marcas e Deus diz inocente. Vocês já devem ter ouvido esta ilustração. Jesus venceu de uma vez por todas. Sabe, o diabo não pode te acusar. Ele te acusa para você mesmo. Ele acusa você para o seu irmão. Olha a forma que ele te olha. Nossa, ele te despreza. Ele não te respeita. Nossa, você viu a sua esposa? Ela não te respeita mais. Ela, na verdade, está estressada. Aí você pergunta para sua esposa, por que você falou naquele tom? Porque eu fiquei chateado, sabe? Eu queria saber o que houve, e na maioria das vezes não tem nada a ver com você. Mas o diabo vem com esses jogos mentais. Olha como ela fala com você, ela não te respeita. Ache outra mulher. Ele lança um pensamento na sua cabeça e ele te diz, nossa, como você pode pensar isso? E você se acha um cristão? Estão aqui? A batalha é na sua mente. Não é à toa que Jesus foi crucificado num lugar chamado Monte Caveira. Tudo está aqui. Agora, igreja, observem. Eu estou fechando e quero te dizer algo que você deve guardar no seu coração, porque pode mudar a sua vida. A Bíblia diz em 1 João 4,17. Desta forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Agora digam todos, porque assim como Ele é, nós também somos neste mundo. Novamente, assim como Ele é, assim também nós somos neste mundo. Amém? Agora, assim como Jesus é. Se dissesse assim como Jesus era, já estaria muito bom. Assim como Jesus era, que curava as pessoas, curando todas as pessoas no mar da Galileia. Ele era santo, ele era justo, ele era lindo. Já seria muito bom.
Mas não, assim como ele é hoje, coroado com honra e glória, à destra do Pai, acima de todo principado e poder, de toda fortaleza, potestade, acima de todo nome que se nomeia. Jesus está lá agora, à destra de Deus o Pai. E assim como ele é, nós também somos neste mundo. Amém? Ele está envolvido e coberto do favor de Deus? Assim também estamos. Ele é justo? Assim também somos. E se tiver fé, diga: assim como ele é saudável nos céus, eu também sou. Veja, igreja, não somos transformados por esforço, mas por contemplar. Quanto mais contemplamos a glória do Senhor, o Espírito nos transforma na mesma imagem. Quando eu preguei pela primeira vez sobre essa mensagem há muitos anos, naquela semana uma senhora em específico, ela passou por uma mamografia aquela semana e o doutor descobriu alguns nódulos. E o doutor falou para que ela voltasse à noite para um novo exame. Então ela tinha o retrato do exame e tinha também o diagnóstico médico que ela me mostrou posteriormente. E naquele papel ela escreveu: como Jesus é nos céus, eu sou na terra. Jesus tem nódulos? Foi o que ela escreveu, eu vi. Naquela noite ela fez uma oração: Senhor, o Senhor não tem nódulos aí, então eu também não tenho aqui. Foi só o que ela disse, amém? E ela voltou naquela noite e os médicos não encontraram mais nenhum nódulo no seio dela. Ela teve o diagnóstico de manhã e à noite já tinha desaparecido. Não aplauda, ouça. Ouça bem, qual foi o esforço dela? Ela tentou remover os nódulos? Ela contemplou a glória, assim como ele é, eu também sou, neste mundo. Você está aqui, igreja? A forma de ter mais graça na sua vida não é através de fazer mais. Segundo a Pedro diz assim, capítulo 1, versículo 2, graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Quanto mais Jesus é revelado, quanto mais você conhece sobre ele, mais favor, graça e paz é multiplicado. E paz é Irene em grego e shalom em hebraico, que não é apenas paz de espírito, mas saúde e plenitude e perfeito bem-estar. Amém? Quantos aqui querem mais graça e favor multiplicado na sua vida? Quantos aqui querem paz, bem-estar multiplicados na sua vida? Elas são multiplicadas no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não vem de fazer mais, mas de conhecer mais Jesus. Cada ministro, cada líder, cada pastor tem a responsabilidade de revelar Jesus no púlpito. O púlpito não é um lugar de dizer para as pessoas o quão ruim elas são, elas já sabem. A esposa já diz o tempo todo. O púlpito é para mostrar o quão glorioso Jesus é. E quanto mais se contempla a glória, as perfeições e a beleza e a excelência do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo os transforma de glória em glória, na mesma imagem. Quando Pedro olhou para Jesus, ele se tornou assim como Jesus. Ele estava acima da tempestade, acima das ondas. E Pedro começou a andar sobre as águas, assim como Jesus. Mas no momento que o diabo começou a distrair a sua mente, os seus pensamentos, para o tamanho das ondas e da tempestade, e aí ele tirou os olhos de Jesus e se tornou natural, sujeito às forças da natureza. Mas enquanto olhava para Jesus, ou seja, se você tem um problema hoje no seu corpo, o melhor que você pode fazer é olhar para Jesus. Como aqueles que são mordidos por cobras, como são curados? Eles se desviam da dor. E como você se desvia da dor? Você olha para Jesus, amém? E o Espírito Santo resolve. Porque quando você olha para Jesus, o Espírito Santo age. Estão aqui? Assim como ele é, nós somos neste mundo, amém? Assim como ele é, diga. Assim somos nós. O inimigo quer que você olhe para os seus pensamentos, olhe aquilo que você está pensando. Igreja, o que melhor retrata isso é a própria figura do sumo sacerdote. O ensino do sumo sacerdócio é muito negligenciado na igreja hoje, e é aqui que eu quero encerrar. A nação de Israel vivia conforme vivia o sumo sacerdote. Amém? Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e lembre-se que ele não estava lá para o benefício de Deus, mas sim para o benefício do povo. Era apontado por Deus nas coisas concernentes a Deus, mas em favor do povo, em nome do povo. Então o sumo sacerdote representa o povo. Ele entrava no Santo dos Santos, amém? E se ele saísse dali vivo, significava que Deus o havia aprovado.
ele e sua oferta, no sangue aspergido. E se ele era aceito, ele saía dali vivo. Então toda a nação se alegrava. Por quê? Porque sabiam que teriam boas colheitas, porque sabiam que teriam vitórias contra seus inimigos, porque teriam saúde e prosperidade. Aleluia! Mas se ele morria... Pum! Vamos lá, próximo. Se ele não saísse dali, a nação se entristecia, porque saberiam que viria um ano difícil. Então, igreja, a questão não é quão boa a nação era, mas quão bom era o sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote era aceito, a nação era aceita. Estão aqui? Por favor, aplaudam bem forte o sumo sacerdote de Israel. Ele tem cara de judeu, não tem? Meu irmão judeu é o sumo sacerdote, Kohen Gadol em hebraico, grande sacerdote, amém? Sumo sacerdote, Kohen Gadol. Tudo aqui que vocês estão vendo está em Êxodo 28. Pode ler e está tudo lá. Este ensino é um dos melhores que você pode receber e tem a ver com aquilo que o Senhor Jesus Cristo está fazendo agora, como sumo sacerdote à destra do Pai. É isso que ele está fazendo agora. As pessoas sabem o que ele fez ali na cruz, mas o que ele está fazendo agora? Porque aquilo que ele está fazendo será para sempre. Deus disse, você será o sumo sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque. Então, aquilo que vemos exteriormente aqui, amém? Não é o retrato de Jesus no sentido que ele está lá no céu usando estas coisas agora. Ele não está lá no trono vestido com todas estas coisas. Isto é apenas um recurso visual que reflete o papel de Jesus nos dias de hoje. Amém? É, na verdade, uma representação visual, ok? E este ensino está lá em Êxodo 28, e lá Deus disse assim, lá Deus ordenou que se gravasse, esculpisse os nomes. Grave os nomes das tribos de Israel nas peças nos 2 ombros, nas pedras ônix, são 6 tribos aqui e 6 desse lado, vejam os nomes, amém? E aqui no peitoral, são pedras preciosas com o nome de cada uma das tribos. Agora, ombros na Bíblia representam a força. Quando o pastor saiu à procura da sua ovelha, Jesus disse que o bom pastor encontrou a sua ovelha. Ele deixou as 99 para te encontrar. Ele deixou as outras para te encontrar. E é por isso que você está assistindo hoje. Não é por acaso, você é esta ovelha. Essa ovelha é muito importante. E a Bíblia diz que ele encontrou aquela ovelha, a pegou e a colocou em seus ombros. Você não anda com as suas próprias pernas. Você tem que descansar nos ombros dele. E Jesus disse, da mesma forma, a festa no céu quando o pecador se arrepende. E eu disse para Jesus, há muitos anos atrás, onde está o arrependimento? Qual é a parte da ovelha? Ela se perdeu. O pastor deixou as 99. O pastor foi, procurou, ele encontrou, ele pegou, colocou nos ombros. Ele trouxe de volta e disse, se alegre comigo. O que a ovelha fez? Só descansou. Há uma festa no céu porque um pecador se arrependeu. E me explica como a ovelha se arrependeu. Nós temos muitas ideias sobre arrependimento, mas arrependimento é consentir em ser amado. O consentimento de ser salvo, de ser carregado, de deixar que o poder dele salve você. Vamos lá, igreja! Amém. Agora, aqui estão os ombros, mas os nomes das tribos estão aqui gravados no peito. Diga coração. O coração do sumo sacerdote. Isso está em Êxodo 28. Porque o coração é o lugar do amor. Então Jesus tem cada um de nós. Amém? Com a sua força ele sustenta cada um de nós. E ama cada um de nós em seu coração. Somos sustentados pela sua força e sustentados pelo seu amor. Quero que saibam disso, igreja. Você está no coração dele. E que você o tenha no seu coração. Outra coisa, no coração, os nomes estão gravados em pedras preciosas. Diga, esculpidas. Veja, é algo que não se pode apagar. Foram gravadas para que nunca ninguém consiga apagar o seu nome. A igreja está aqui? Pastor, como você explica em Apocalipse quando diz que eu não apagarei o seu nome? É exatamente isso, não apagarei o seu nome.
Quando Jesus morreu e derramou o seu sangue, o nome de todas as pessoas foram escritas lá. Porém, se no final da sua vida, rejeitar a provisão de Deus, rejeitar Jesus Cristo, seu nome será bloqueado. Seu nome não é escrito no momento que você aceita Jesus. Deus já fez isso. Deus sempre tem fé naquilo que é melhor. No melhor de todos. E Jesus morreu por todas as pessoas. Amém? Então o nome de todos está no livro da vida. Mas se no final da sua vida você rejeitar a Jesus Cristo, se uma vez na sua vida você aceitar o Senhor Jesus Cristo, você será salvo para sempre. Você o recebeu e você já é salvo. E é salvo para sempre. Estou falando do mundo. O nome das pessoas do mundo também está lá. Mas se ao longo da vida deles, no final da vida, rejeitaram receber Jesus Cristo, então o nome deles é riscado. Estão ouvindo? Mas Deus não vai riscar o nome dos seus filhos. Jesus disse, minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu dou a elas a vida eterna. Vida eterna não é até o próximo pecado. Vida eterna é eterna. Está esculpido, amém? Agora, por que são pedras preciosas? Porque Deus quer que saibamos que cada um de nós é alguém único em beleza e na forma com que Ele te vê. Ele ama a todos nós da mesma forma, mas Ele enxerga cada um com a sua beleza. Assim como os nomes estão escritos em rubis, em safiras, esmeraldas, ametista, da mesma forma, cada um de nós é único da sua maneira. E o Senhor nos ama individualmente. Ouviram o que eu disse? Você não é mais um na multidão, para Ele você é único. Eu quero que pensem algo sobre a luz. Eu quero que pensem nisso. Mulheres, quando vocês compram joias, bijuteria, geralmente eles te levam para um lugar onde a joia está numa caixa de veludo, preta, vermelha, para que a beleza da joia possa ser contemplada. E não é só isso, geralmente tem uma luz bem forte que fica ali em cima, e quando a luz bate naquela pedra, ela irradia toda a sua beleza, todos aqueles raios de luz, e toda a beleza daquela pedra pode ser vista quando a luz bate em cima dela. Agora veja isso. Quando você vem à presença de Deus, o diabo te diz assim. Quando você se aproxima, ele diz, você não se sente sujo na presença dele? Ele é santo. Deus é luz. Como você quer entrar na presença dele com estes pensamentos, com essas intenções, com essas coisas que você tem feito? Como você ousa orar? Ele te faz se sentir sujo. Mas lembre-se disso, lembre-se desse ensinamento. Jesus tem você como pedras preciosas nele. Ele te apresenta ao Pai e é dessa forma que ele te apresenta, e lembre-se que o Pai é luz. O que acontece com as pedras quando Deus que é luz? Veja, quando essas pedras preciosas são expostas à luz, a luz brilha sobre elas e reflete toda a glória. Quero que pense nisso toda vez que entrar na presença de Deus. Você vem à presença dele e a luz de Deus não expõe o seu pecado. Porém, a luz de Deus mostra o quão perfeito é o sangue de Jesus para remover todos os seus pecados. O sangue mostra a obra do seu Filho e quão glorioso ela é. Não tenha medo da luz. Amém? Venha para a luz, ela mostra o quão perfeita é a obra de Cristo. Mostra a obediência do homem que te torna justo. Amém? Agora, existem muitos outros estudos, os sinos, a cor azul, por que a cor azul? Tem muitos ensinos aqui, mas eu quero focar e fechar aqui na placa de ouro. Vejam a placa de ouro aqui. Está escrito palavras em hebraico, Kodesh, que é santidade, Le Adonai, em hebraico, mas este símbolo representa Yud Hei Vav Hei. Amém? Kodesh Le Yahweh. Santidade ao Senhor. E Êxodo 28, Deus diz assim, farás também uma lâmina de ouro puro e gravarás nela santidade ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul e estará então na testa de Arão. Arão era o sumo sacerdote de Israel, uma representação de Jesus Cristo. Estará na testa de Arão, assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas. E estará sempre na testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Ok. Agora, o que está dizendo aqui é que esta parte retrata os pensamentos do Senhor Jesus Cristo à destra do Pai nos dias de hoje. Quantos concordam que o pensamento de Jesus é santo?
Quantos concordam que o pensamento dele é puro, perfeito, positivo, abençoado, celestial? A Bíblia está dizendo isso, veja. Estará para sempre sobre a testa dele, para que sejam aceitos para sempre diante do Senhor. Ou seja, Deus não está aceitando você, ouça bem, Ele não te aceita baseado nos seus pensamentos. Ele te aceita baseado nos pensamentos do seu sumo sacerdote. Eu ouço correntes caindo agora. Veja, igreja, vou dizer de novo. Os pensamentos dele são sempre santos na sua testa, para que sejamos sempre aceitos. A testa dele gera aceitação. Enquanto os pensamentos de Jesus forem santos e serão santos para sempre, e ele será o sumo sacerdote para sempre, assim como seus pensamentos são santos, então a Bíblia diz que somos aceitos diante do Senhor. Deus não te aceita por conta dos teus pensamentos. E também não te rejeita por conta dos teus pensamentos. Deus te aceita por conta dos pensamentos de Jesus Cristo. Assim como Ele é, também somos nós neste mundo. Amen? Alguns têm lutado com pensamentos de ansiedade, preocupação. E amanhã, o que comerei, o que beberei? Como me vestirei? Quem vai cuidar da minha família? E se eu perder o meu emprego? Pensamentos estressantes. O estresse entrou no jardim após o pecado de Adão. E Deus disse a Adão, por sua causa o solo é amaldiçoado. E ele também disse a Adão, através do suor do seu rosto, você comerá o pão. O suor representa o estresse, esforço. Mas aquilo que começou no jardim do Éden, terminou em outro jardim, Getsemane. O filme A Paixão de Cristo começa no Getsemane, corretamente, porque a paixão começou ali. Agora, veja isso. E estando ele em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Caindo sobre a terra. Não esqueça disso. O que Deus disse para Adão? Do suor do seu rosto você comerá o pão. E agora temos o segundo Adão, Jesus Cristo. E o que ele fez neste outro jardim? Desta vez ele suou sangue. Os médicos dizem que quando estamos sob extremo estresse e pressão, os vasos capilares dilatam. E suor e sangue se misturam em gotas. E veja aonde que o sangue caiu. Caiu na terra que havia sido amaldiçoada. Agora veja isto. Por conta da característica redentiva do sangue. Quando o seu sangue se mistura ao suor, ele redimiu a todos nós da maldição do suor. Da maldição do estresse. Da maldição do próprio esforço. Aleluia! Somos redimidos pelo sangue de Jesus. E não somente isso, igreja. Veja isso. Onde que o sangue caiu? No solo que foi amaldiçoado. Onde quer que você esteja. Está no lugar do favor. É abençoado. É o que diz Romanos 5. Uma vez justificado pela fé, você tem acesso a uma posição de graça. Onde quer que estejamos, trazemos o favor de Deus. Amém? O solo pode estar amaldiçoado agora, mas no momento que eu piso ali, o lugar aonde eu chego, chega o favor de Deus. Porque o sangue de Jesus caiu no solo. Por mim. E por você. Amém, igreja? Agora veja isso. Voltando para Êxodo 28, veja. Estará sobre a testa de Arão, assim ele levará a culpa de qualquer pecado, avon em hebraico, que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas. Agora, não é interessante que até mesmo nas coisas sagradas ainda tem iniquidade? Sabe de uma coisa, igreja? Nos seus melhores dias, nas suas melhores palavras e ações, ainda assim é contaminado. Quantos sabem disso? Mas a Bíblia diz que isso não é imputado a você. Arão leva a culpa. Quem é Arão? O sumo sacerdote. Ou seja, até mesmo no louvor, já aconteceu de você levantar as mãos e ter um pensamento ruim? Você levanta a mão aqui e começa a cantar, te exaltamos. Aí você olha a irmã do lado, nossa, que maquiagem pesada hoje. Te exaltamos. Já sei, ela deve estar buscando um marido. Te exaltamos. Eu acho que ela deve ser de outra igreja. Te exaltamos. Os pensamentos vêm. Você pega os elementos da ceia e você pensa, nossa, por que o pastor Lawrence está sempre exibindo o seu bíceps? Ele é sempre humilde. Sejamos humildes. Vamos dar a glória para Jesus. Porque ele morreu por nós.
E aí você partilha a ceia do Senhor, e o pensamento vai rolando e de repente você se dá conta, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Por que estou pensando isso? Aí é que tá, é chamada iniquidade das coisas sagradas. É o pecado em relação ao sagrado. Amém? Mas não é bom demais. Veja só, o diabo vem e ele diz, olha o seu pensamento, você é um cristão? Como você está adorando o seu hipócrita? E aí você abaixa as mãos. E aí começa a se deprimir. Não, meu amigo, Deus já sabia disto. Arão levará a culpa dos pecados contra o sagrado. Até as coisas sagradas têm pecado, mas quem leva a culpa deles? Nosso sacerdote. Agora vejam isto, igreja, e eu vou encerrar por aqui. Os pensamentos santos que ele tem, Deus coloca na sua conta. Deus não te avalia, te julga baseado nos seus pensamentos. Deus não te julga baseado nos teus pensamentos. Ele te avalia e te julga baseado nos pensamentos do Senhor Jesus Cristo. Estão aqui, igreja? Na santidade dos pensamentos dele, você é aceito. A propósito, eu quero te dizer que esta palavra em hebraico é a palavra ratzon. Aceito, que significa favor. Lembram daquele versículo em Salmos 5? Pois tu, Senhor, abençoas o justo e o teu favor o protege como um escudo. A palavra favor, aí é ratzon. Tem um versículo em Provérbios, a ira do rei é como o rugido do leão, mas o seu favor é como o orvalho ratzon. E aquele outro que vocês conhecem em Provérbios, quem encontra uma esposa, encontra algo precioso, e encontrou o favor do Senhor. Favor ratzon, é a mesma palavra aqui. Estará sempre na sua testa. Santidade ao Senhor, para que eles sejam favorecidos diante do Senhor. Sabe, é por causa dos pensamentos de Cristo que Deus te favorece hoje. É como se a fragrância de Jesus te envolvesse e você recebesse esse cheiro. Amigo, eu não sei você, mas quando eu penso no amor de Deus, eu fico extasiado. Deus teve a chance de poupar o seu filho ou de poupar a mim. Nos poupar. Quando você olha para o filho, tudo que você vê é excelência, é beleza, é glorioso. E qualquer ângulo que você olhar para mim é feiura. Não dê risada, porque em você vejo feiura também. Mas quando você olha para Jesus, você vê excelência, você vê glória, você vê beleza. Ele é totalmente amável. Quando ele é forte, ele não é grosseiro. Quando ele é gentil, ele não é mole. Totalmente amável. Aço e veludo, servo e rei. Não há ninguém como Jesus. É isso que os jovens precisam ouvir. No mundo todo, existe um herói que está muito acima do que qualquer herói da Marvel, da DC. É Jesus Cristo. E ele jamais vai te desapontar. Ele é totalmente amável. Amém, igreja? E assim como ele é, nós somos neste mundo. Glorifique o nome dele. Aleluia! Vamos lá, igreja. Amém, amém. Assim como ele é, assim também somos. Onde? Aqui, neste mundo. Não espere você morrer, aí você vai sair deste corpo e receber um corpo glorificado. Não espere até lá. A Bíblia diz que neste mundo, assim como ele é, nós também somos. Que a sua vida hoje seja marcada por uma paixão em conhecer Jesus Cristo, porque assim como ele é, eu sou. É por isso que estudamos as excelências, os títulos e a glória de Jesus, porque assim como ele é, nós somos. Quando abrimos a Bíblia, não olhamos para nós, mas para Jesus Cristo, porque assim como ele é, nós somos. Esse é o nosso maior interesse, saber cada vez mais sobre Jesus. Graça e paz estão sobre você, igreja. Receba. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça neste lugar. Você que está assistindo agora, amigo, você não está aí assistindo por acaso. Onde quer que você esteja, eu creio que Deus, em seu Kairos, no seu momento especial no tempo, preparou este dia hoje para você assistir esta transmissão. Talvez você seja já alguém que acredita, mas os seus pensamentos estão consumidos naquilo que você fez ou deixou de fazer.
ou daquilo que não fez bem o suficiente. Está na hora de desviar o olhar de si mesmo. Está na hora de olhar para Jesus na cruz, olhar para Jesus na destra do Pai, glorioso, exaltado, coroado com honra e glória. Ele está dizendo: assim como meu filho é, você também é, se colocar a confiança nele. Você não pode se salvar. É por isso que Deus enviou o seu próprio filho. O filho morreu na cruz. Deus não poupou o seu filho. Jesus é totalmente amável. Ninguém é como Jesus, o desejado das nações. E Deus não poupou o seu filho porque Deus te ama. Entregou o próprio filho numa cruz. Jesus deu a sua vida porque Ele te ama. E a Bíblia diz que os céus escureceram. É como se até os céus, sabe, Deus deu as costas. E naquele sacrifício Jesus gritou: meu Deus, por que me abandonastes? Foi a primeira vez que ele disse meu Deus. Ele sempre dizia meu Pai, para que nós pudéssemos dizer: meu Pai, o Senhor jamais vai me abandonar. E depois de 3 horas, Jesus gritou: está consumado, em hebraico, kulá, e reverberou em toda a terra. O jubileu chegou, pecados perdoados, o inimigo foi derrotado, a justiça de Deus foi cumprida. E a chuva caiu, a chuva de graça. Amigo, se este é você que quer confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, diga assim comigo: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz pelos meus pecados e o Senhor o ressuscitou dos mortos para a minha justificação. Eu te agradeço, eu sou perdoado, passado, presente e futuro, de todos os pecados, e eu te agradeço. Eu estou debaixo do teu favor. E o Senhor me abençoou com todas as bênçãos. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém, 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 amém. Glorifique o nome dele, igreja. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Estão prontos para a semana? Amém? A batalha está aí. Mantenha os seus olhos focados em Jesus. Leve o seu pensamento à obediência dele. Levante as mãos neste lugar, todos que estiverem assistindo, que nesta semana você tenha uma grande semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te abençoe com as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28. Que Ele te guarde, te proteja, te preserve de todos os vírus, doenças e enfermidades, de todo perigo, de toda ameaça e poder do maligno, de todo o poder das trevas, através do seu sangue. Que o Senhor resplandeça sobre você o seu semblante e te seja favorável. Que você caminhe no favor sobrenatural do Senhor durante esta semana. Que o Senhor erga sobre você e sobre a sua família o seu semblante e conceda a você e aos seus entes queridos a sua paz, shalom, plenitude, bem-estar e segurança, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém, amém. Deus te abençoe, igreja. Vejo vocês novamente. Lembre-se sempre, foco em Jesus e foque na obediência dele. Amém.